prezados, começamos o estudo da segunda grande parte do Apocalipse. A primeira parte, depois do capítulo introdutório, que é o capítulo 1, capítulos 2 e 3, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos isto. Agora, vamos à parte que na Bíblia Ave Maria é chamada de o futuro do mundo e da igreja. O próprio autor do Apocalipse divide o livro do Apocalipse em 2 partes. A primeira parte, vamos dar uma olhadinha no capítulo 1, versículo 19, como é que ele divide a sua obra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais, como as futuras. Que são coisas atuais? Aquelas coisas que estavam acontecendo, que estavam em andamento no tempo do autor. Capítulos 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse recebem 7 cartas. Terminadas as 7 cartas, terminado o capítulo 3, as 7 cartas estão nos capítulos 2 e 3. Agora começa a parte que ele mesmo chama, São João chama de coisas futuras. Essas coisas futuras, dizer coisas futuras não significa dizer que essas coisas não aconteceram no tempo de João, mas aconteceriam no tempo de João e nos séculos seguintes até a consumação dos tempos. Então, o que nós vamos ver agora, até o final do Apocalipse, são as coisas que aconteceram no tempo de João, até hoje, que estão acontecendo hoje, e que vão acontecer até o fim dos tempos. Portanto, não se pode dizer, a partir do capítulo 4, que tal ou tal coisa já aconteceu e não vai acontecer mais. Já vimos isto, não é lícito afirmar isto. O que se pode dizer é que as personagens citadas, ainda que cifradamente, naquele capítulo ou naquele outro, enquanto tais passaram, enquanto tais já morreram, mas a realidade que subjaz perdura. Pensemos, por exemplo, no capítulo 13 do Apocalipse, que fala da besta do Apocalipse, cujo número é 666. Quando chegarmos lá, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, no capítulo 13, nós vamos perceber que se trata de um imperador romano, César Nero. Nero morreu. Todavia, há uma realidade naquele capítulo 13 que perdura, que subjaz. Nero era um protótipo, era a personificação de um Estado, de um império que perseguia a igreja. Nero, enquanto tal, morreu. Mas Nero foi, na sua época, o instrumento do dragão, o instrumento do demônio. E ao longo dos séculos nós sabemos que o demônio se utilizou de muitos instrumentos para fazer o mesmo que Nero fez contra a igreja quando o Apocalipse foi redigido. Tá claro? Então é preciso discernir as personagens, as realidades contingentes, históricas, não é? A estrutura do império, as pessoas que estavam a serviço do império, etc. Como tais passaram. O próprio Império Romano desapareceu. O Império Romano do Ocidente, se não me engano, 473 mais ou menos, e 1400 e tanto, o Império Romano do Oriente, Constantinopla, depois a atual Istambul, enfim, sucumbiu com o Império Otomano, se não me engano, enfim. Pois bem, desapareceu a realidade do Império, mas outros impérios surgiram, não é? Pensemos em tantos regimes e sistemas de governo que perseguiram a igreja, que massacraram os cristãos, tantos mártires que sucumbiram e assim por diante. Então,
É preciso nem 8, nem 80, nem absolutizar tudo e dizer que Nero hoje é fulano de tal. Não podemos fazer isso. Essa figura, 666, é uma personagem histórica que já passou. Mas aquilo que Nero fez no seu tempo, o demônio conseguiu lamentavelmente, terrivelmente, colocar no coração de outros para infligir perseguição e sofrimento à igreja nos séculos seguintes. Fazendo esse raciocínio, não é? Nós contextualizamos o Apocalipse, que vai ser sempre um livro atual. Um livro que narra a luta sangrenta em certas ocasiões, em outras ocasiões sutil, não é? De perseguição à igreja, de contestação dos seus valores, de descristianização da sociedade, do mundo, enfim, isso tudo a gente vai ver paulatinamente nesse estudo fascinante que começamos agora, o futuro do mundo e da igreja. Então, tudo o que observarmos em cada versículo disse respeito à igreja no tempo de João, à igreja nos 20 séculos seguintes, diz respeito a cada um de nós e dirá respeito às gerações futuras até a consumação dos tempos, quando o Senhor vier em glória. Capítulo 4, versículo 1. Depois disso tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e mostrar-te-ei o que está para acontecer depois disso. A frase começa depois disso e termina depois disso. Depois disso o quê? Depois da visão de São João acerca das coisas do seu tempo, as 7 igrejas do Apocalipse. Depois daquilo que ele narrou nos capítulos 2 e 3. Esta voz que aparece, a voz que falara comigo, falara, pretérito mais que perfeito, essa voz já apareceu no capítulo 1, versículo 10, demos uma olhada. Num domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Deus Todo-Poderoso vai falando a São João. Em certas ocasiões nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Nos capítulos 2 e 3, ao anjo da igreja de Sardes de Tiatira, escreve: eis o que diz aquele que era, que é e que vem, é nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. O que está para acontecer é o desdobramento futuro da história do mundo, fixado no plano de Deus, e o destino da igreja de Jesus Cristo no contexto dessa história. A palavra fixado, ela pode suscitar em alguns uma certa perplexidade. Quando Deus fixa o futuro, não é no sentido que ignora a vontade humana, as vontades humanas, como se tudo estivesse escrito nas estrelas e os acontecimentos ignorassem, prescindissem a incrível capacidade do homem de decidir, seja para o bem, seja para o mal. É uma fixação, é uma predeterminação que leva em conta a nossa liberdade. Deus já sabe daquilo que vai acontecer, mas sabe em previsão dos nossos méritos e dos nossos deméritos. Deus já sabe o que vai acontecer, sabendo da nossa decisão, que é sempre livre. Talvez seja difícil, e de fato é, admitir que Deus já saiba daquilo que eu vou fazer livremente, se nem eu ainda sei. Eu não sei porque eu sou criatura, mas Ele sabe porque é Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Todavia, ao conhecer o futuro, Ele conhece, pré-determina, pré-estabelece, mas não no sentido, vai acontecer contra a vontade de vocês, ou vai acontecer apenas porque eu quero. Deus quer, permitindo a nossa liberdade. Quando a nossa liberdade é aplicada à vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, aí sim, o meu querer se identifica com o querer de Deus. Deus quis que eu decidisse assim, porque aquilo que eu decidi corresponde à vontade de Deus. Nesse sentido, Deus só quer aquilo que corresponde à sua vontade.
Todavia, quando o Senhor, sabendo do abuso da liberdade, permite que tal coisa aconteça, Ele não quer, mas permite. Cuidado então com as palavras. O querer de Deus e o permitir de Deus são duas coisas parecidas, mas não são idênticas. Deus permite o mal, porque ao criar o homem livre, o mal moral, ao criar o homem livre para praticar o mal, decidiu respeitar a sua liberdade. É blasfêmia dizer que quando o homem decide pelo mal, Deus quer que o homem queira o mal. Deus não quer o mal. Deus quer que o homem corresponda na sua vontade e à vontade de Deus, a exemplo da Virgem, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando isso acontece, Deus quer que eu queira, e Deus quis aquilo que eu quis, porque o que eu quis corresponde àquilo que Ele quis. O contrário, Deus permitiu, por um mistério que não nos é dado compreender exatamente, porque Deus permite que o homem faça o mal, sobretudo, maxime, quando é um mal que traz tantas consequências para os seres humanos. Pensemos, Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas. Isso é um desafio para essa nossa convicção, para essa nossa distinção tão clara entre o querer de Deus e o permitir de Deus. O mistério do mal, repito, não é fácil de ser explicado, precisamente porque é mistério. Mas, Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Na infinita providência de Deus, Deus permite o mal e é capaz de tirar desse mal um bem maior, seja agora, seja mais para frente, proximamente ou remotamente. O fato é que o arremate da história é sempre de Deus. A vitória é do Senhor. O triunfo é da graça de Deus, não do pecado, não do demônio. É uma vitória sempre do Senhor Jesus. Mas veremos ao longo do livro que é uma vitória com muitas baixas, com muito sangue derramado, com muito sofrimento, com muita perseguição, com muitas dores, com muitas lamúrias, e nesse sentido o Apocalipse é um conforto para a nossa fé e também um desafio para a nossa fé. Mas é preciso ler cada versículo no contexto do capítulo, e cada capítulo no contexto do livro todo. E o desfecho do livro é da estrondosa, radical, completa e definitiva vitória do Cordeiro imolado. O demônio será destruído completamente. Seus dias estão contados. No capítulo 12, vocês podem observar, no versículo 12, ele partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Foi destruído, perdeu a batalha contra Miguel e seus anjos. Todavia, está atuando na terra, ainda está causando muitos estragos à humanidade, particularmente à Igreja de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. Todo o livro do Apocalipse foi fruto da experiência de São João em êxtases. Ele não teve um, mas teve vários. Terminava um êxtase, ele era arrebatado em espírito e em êxtase ia para um outro local, vislumbrava outras cenas. Então já vimos, não é o primeiro arrebatamento de São João. Esse já é o segundo ou terceiro, se não me engano. Ele foi arrebatado em espírito. Trata-se de um êxtase lúcido. Ele sabia perfeitamente o que via, o que ouvia, ainda que em certas ocasiões ele fique um pouco embasbacado. Teve um momento, mais para frente, a gente vai perceber que ele se prostra diante de um anjo para adorá-lo. O anjo disse: levante, não. Você deve adorar somente a Deus, eu sou uma criatura. Ele fica um pouco perplexo, está tão vislumbrado, tão encantado, tão fascinado, que às vezes confunde as coisas, não entende bem, etc. Mas, repito, é um arrebatamento em lucidez.
Ele sabe perfeitamente do que se passa. Prova é o próprio livro, porque ele escreveu depois deste êxtase. No céu havia um trono. No trono, alguém sentado. A descrição de Deus sob forma humana, ela segue as imagens de um livro do Antigo Testamento, na verdade dois, Ezequiel e Isaías. Essa imagem já se encontra no Antigo Testamento. Nas primeiras aulas do Apocalipse, nós vimos que o Apocalipse está cheio, repleto de imagens já contidas no Antigo Testamento. Muitos animais, gafanhotos, leões, o dragão, enfim, são imagens tiradas do Antigo Testamento. João conhecia muito bem os livros do Antigo Testamento e, ao descrever o que ele viu, ele descreveu com citações, com imagens, com linguagens dos profetas do Antigo Testamento, particularmente Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. Versículo 10. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os quatro uma face de leão pela direita, todos os quatro uma face de touro pela esquerda, e todos os quatro uma face de águia. Todo o capítulo 1 do livro de Ezequiel é uma visão do carro divino, e as imagens que aparecem nesse primeiro capítulo serão citadas no capítulo 4 do Apocalipse. Se a gente faz uma comparação, é como se São João escrevesse o capítulo 4, tendo o capítulo 1 de Ezequiel aqui do lado. Depois a gente vai ver o que significa cada animal desse. Muito bem. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado, as franjas de seu manto enchiam o templo. Peguem agora essas três citações e apliquem ao capítulo 4, versículo 2. Estava sentado um ser. É claro que esse ser é Deus, na sua grande glória, no seu incomensurável esplendor, o mesmo ser citado pelos profetas Ezequiel e Isaías. Parágrafo 3. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica, um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Quem estava sentado é Deus na sua glória. Se vocês me perguntarem, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, o texto não nos autoriza a dizer. Mas é seguro dizer Deus na sua glória. Quando se fala de Deus, temos que citar necessariamente as três pessoas da Santíssima Trindade. Essa imagem, sentado num trono, ela aparece no credo. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Quem? Aquele que está sentado à direita do Pai. Deus sentado. Repito, isso é uma figura de linguagem. Trono aqui é um eufemismo para dizer Deus como detentor de todo o poder, de toda a glória e de toda a autoridade. O autor do livro sagrado projeta para a realidade divina aquilo que, humanamente falando, mais parece com o esplendor de Deus, o que é uma corte real. Nas grandes solenidades, o rei comparece, existe um trono, um lugar de destaque para ele. Do lado direito e do lado esquerdo, as pessoas que são da sua estirpe, da sua linhagem, e aquela cerimônia transcorria, seja isso no Império Romano, enfim, onde quer que o imperador chegasse, o rei chegasse, qualquer solenidade diante das pessoas, o rei ocupava um lugar de destaque. Isso significa, aquele que está naquela posição é o detentor de todo o poder.
Então, o autor sagrado transpõe essa imagem para a realidade divina. Por favor, não vamos imaginar que na glória existe um trono onde Deus se senta, porque Deus é onipresente. Deus não pode estar contido no espaço, enfim. Está claro? Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus é Deus. Deus é onipresente, está em toda parte. Deus é uma realidade incomensurável, grandiosa, que não pode estar contida na realidade de espaço, altura, comprimento, profundidade, etc., as dimensões, se bem que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, esse sim tem dimensões, porque é um corpo ressuscitado. Se tinha 1,73 m, se tinha quantos quilos, enfim, no céu certamente veremos nosso Senhor Jesus Cristo com o seu corpo ressuscitado, como ele se encontra agora. Jesus se encontra no céu, corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, a carne gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo se encontra no céu. Cristo ressuscitado se encontra no céu. Mas cuidado para não transformarmos as imagens do Apocalipse em realidades humanas demais, ao ponto de rebaixarmos o ser grandioso de Deus às categorias puramente humanas. Trata-se de uma imagem, trono, sentado, etc. Tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônio. Pedra de jaspe e de sardônio. São pedras preciosas pouco conhecidas aqui no Brasil. Eu não sei se aqui no Brasil se encontra com facilidade jaspe, se encontra sardônio. Bom, de qualquer maneira são pedras preciosas típicas do Oriente. Reparem que no versículo 3 não aparece a expressão arco-íris, mas parece um halo, semelhante à esmeralda que limbava, isto é, que circundava o trono. Vocês sabem que os santos, por um decreto do Papa, não sei se Gregório, não sei exatamente o nome dele, não é permitido para aqueles que não são canonizados que se coloque um halo ao redor da cabeça do servo de Deus, ou daquele que está para ser canonizado, beatificado. Isso é prerrogativa exclusiva dos santos. Me parece com dispensa pontifícia também dos beatos. Então, quando você vê a imagem de um santo, deem uma olhada ali atrás, Santo Expedito. Vocês estão vendo um halo ao redor da cabeça dele. Na iconografia cristã, as imagens dos santos é prerrogativa de quem já foi canonizado ou beatificado. Quem não foi canonizado ou beatificado não pode usar este halo. Pois bem, mas essa imagem do nimbo ao redor do trono, desse halo, evoca a citação, a passagem do arco-íris, que aparece no livro do Gênesis. O arco-íris foi um sinal que Deus colocou no céu para selar a paz, a aliança, a promessa que Deus fez à humanidade de nunca mais destruí-la daquela forma. Terminou o dilúvio, choveu durante 40 dias e 40 noites. Depois a arca baixou, a Bíblia diz, no monte Ararat. Quando Noé desceu da arca, fez um sacrifício em honra do Senhor, e o Senhor colocou no céu esse sinal que evoca a paz entre Deus e a raça humana. Assim, esse halo que recorda o episódio do arco-íris após o dilúvio, citado em Gênesis 9, de 11 a 17, insinua exatamente isto. O Senhor que aparece sentado no trono é o Senhor que selou a paz entre ele e toda a raça humana. Pergunto a vocês, quando foi que Deus celebrou a paz entre os homens e ele? Com o sacrifício de Cristo derramado na cruz. São Paulo diz que o Senhor derrubou o muro de divisão. De dois povos ele fez um só. Agora não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, porque todos são uma única realidade em Cristo. É a visão de um Deus
que tudo fez para reconciliar os homens consigo, e o fez pelo sangue do Cordeiro imolado, que vai aparecer dezenas de vezes ainda no livro do Apocalipse. Essa paz evocada, simbolizada, significada por esse halo que lembra o arco-íris. Deus fez o pacto de paz, Deus fez uma aliança de reconciliação com todos os homens. É a citação de Gênesis 9, de 11 a 17. Vale a pena a gente ler as palavras do Senhor Deus após o dilúvio, porque elas nos remetem a esse versículo que comentamos. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos servem, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Agora, essa última frase do Senhor Deus, entre aspas, faz lembrar que frase de nosso Senhor Jesus Cristo, no cenáculo: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Vejam como já no Antigo Testamento a gente tem sinais de que alguma coisa nova vai acontecer. E quando elas acontecem, nos termos já prefigurados no Antigo Testamento. É muito bonito. É muito bonito. Pois bem, vamos agora ao próximo versículo. Versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Então a cena é a realeza de Deus, um ser sentado no trono, é o Senhor, é Deus na sua glória, cercado de 24 anciãos. Depois vão aparecer os 4 animais. Agora aparecem os 24 anciãos. 24 é 12 mais 12. Já vimos a simbologia de 12 no Antigo Testamento e a simbologia do número 12 no Novo Testamento. O número 12 vai aparecer outras vezes, seja multiplicado por ele mesmo, 12 vezes 12, 144, o número dos eleitos, 144 mil, a gente vai ver mais na frente, no capítulo 5º, se não me engano, 144 mil, número dos eleitos. Vamos ver no capítulo 12 do Apocalipse, a mulher, símbolo da igreja, coroada de estrelas, 12 estrelas. Então vamos à explicação de 12 mais 12, 24. Os tronos evocam a assistência a Deus no governo do mundo. Os 24 anciãos são homens que alcançaram o prêmio estipulado. Deus habita em um trono inacessível, intangível, absolutamente abscôndito, misterioso e distante dos homens. Por outro lado, a sua corte consta de anjos, arcanjos, miríades e miríades, e dos santos que já se encontram com ele na glória. Aqui nós temos uma representação dessa multidão que ninguém pode contar, como descreve o capítulo 5 do Apocalipse. Esses são os representantes da humanidade redimida, que já se encontra na glória, e da humanidade que ainda vai chegar lá, porque ainda está peregrinando nesta vida, rumo àquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O número 24
12 mais 12, deve ser entendido como referência ao povo de Deus da antiga e da nova aliança. 12 tribos de Israel, mais 12 apóstolos, Novo Testamento e Antigo, cuja unidade aparece em Apocalipse 12, de 1 a 17. Já citei, é um grande sinal, apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, ela coroada de estrelas, são 12 estrelas, a simbologia dos apóstolos do Cordeiro. Muito bem. Mas também essa imagem se apoia nas 24 ordens sacerdotais de Israel. O capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas tem uma instituição muito curiosa. Eram muitos os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Todos os sacerdotes de Israel deveriam vir apenas da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Essa tribo morava na cidade, não tinha terra, portanto a terra foi dividida entre 11 tribos, menos a tribo de Levi. Em compensação, para manter a tribo de Levi, isto é, os sacerdotes, suas esposas e seus filhos, todas as tribos deveriam mandar as primícias para o templo. A primeira colheita do que eles plantavam era destinada ao templo. Com o passar do tempo, quem não conseguia a colheita, ou porque não tinha terra, morava na cidade, passou a dar o dízimo, que é a 10ª parte do que a pessoa recebia em dinheiro. Então, nós temos uma contrapartida, por assim dizer. Os sacerdotes no templo realizavam o sacrifício, dedicavam-se exclusivamente a oferecer a Deus sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Em contrapartida, o povo mantinha os sacerdotes e seus familiares. Mais ou menos a estrutura que nós temos hoje do pagamento do dízimo nas paróquias, enfim, para a manutenção das paróquias, das dioceses. É uma instituição antiquíssima, antiquíssima. Pois bem, vamos dar uma olhada nesse texto do primeiro livro das Crônicas. Esses 24 anciãos, eles são representantes do povo de Deus, que é a igreja, nos seus membros já glorificados. Então a ideia de 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos, vezes 1000, que é o número da plenitude. Então se trata de eleitos de toda tribo, raça, nação, épocas, etc., como a gente vai ver no capítulo 5. E aqui, 24, simbolicamente, representam todos os glorificados, todos os que triunfaram na glória, todos os que vão triunfar na glória. É a representação da humanidade redimida, glorificada em Cristo Jesus. Havia entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Foram assim distribuídos: para os filhos de Eleazar, 16 chefes de família, e para os filhos de Itamar, 8 chefes de família. 16 e 8, 24. São os sacerdotes desta casta que representa todos os levitas de Israel. De 7 a 18, a primeira sorte caiu a Joiarib, a segunda a Gedei, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Melqui, a sexta a Maimão, a sétima a Acus, a oitava a Abia, a nona a Jesua, a 10ª a Sequenia, a 11ª a Eliasib, a 12ª a Jacim, a 13ª a Ofa, a 14ª a Espado, a 15ª a Belga, a 16ª a Emé, a 17ª a Ezi, a 18ª a Apses, a 19ª a Feteia, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Joaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Talaial, a 24ª a Marcial. Então é uma instituição, uma representação de todos os sacerdotes de Israel. 24 sacerdotes. Então, nesse sentido, o versículo 4 não traz novidade nenhuma. Ele atualiza a imagem do primeiro livro das Crônicas para a realidade do Cordeiro, para o antigo povo de Deus, Israel, e mais o novo povo de Deus, que é a igreja. Então, esses 24 anciãos representam
todos os redimidos da antiga aliança e da nova aliança, todos os que participam na glória, estão representados por esses 24. Apocalipse capítulo 12 não precisa citar, porque nós vamos chegar lá. Eu repito, é o capítulo de São Miguel. São Miguel luta contra o demônio. Isso está narrado em Daniel capítulo 12, mas também Apocalipse capítulo 12 fala. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Coroas de ouro, primeiro vestidos de branco, vestidos de branco. Vocês se recordam, quando estudamos uma das cartas do Apocalipse, essa imagem aparece. Deem uma olhada em Apocalipse 3:4, na mensagem à igreja de Sardes. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. A cor branca é símbolo de bom augúrio, é símbolo de alegria, é símbolo de poder e vitória, é símbolo também da graça. Mais na frente a gente vai ver que essas roupas eram de linho puro, linho branco, vestes brancas de linho, que evoca a dignidade real e sacerdotal dos redimidos em Cristo. Aliás, as roupas dos sacerdotes no Antigo Testamento eram de linho puro, portanto um tecido de elevada qualidade, evoca a dignidade da função que correspondia à nobreza da veste. Eram vestes nobres, porque a função era nobre. Isso também aparece no Apocalipse. Eles estavam com vestes brancas, símbolo da graça, símbolo da vitória, símbolo da alegria, símbolo do triunfo, símbolo do bom augúrio. Já vimos o significado das vestes brancas e as coroas de ouro na cabeça. O que significam as coroas de ouro? Significa que esses 24 anciãos participam do poder real de Jesus. Um reino de sacerdotes, expressão que já apareceu no Apocalipse, já citamos isso, parece que no capítulo 1, e na primeira carta de São Pedro. O sacerdócio real, o sacerdócio de todos os batizados, a expressão clássica, um reino de sacerdotes. São Paulo diz: desde já me está reservada a coroa da glória, que o justo juiz me dará naquele dia. É o finalzinho da segunda a Timóteo, quando ele diz: terminei a minha carreira, guardei a fé, travei o bom combate. Logo em seguida ele diz: desde já me está reservada a coroa da glória. Repito, é uma imagem que não pode ser interpretada ao pé da letra. Se no céu nós tivéssemos a coroa parecida com a da rainha Elizabeth, não é isto. Portanto, a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra é nesse sentido. A coroa é o prêmio que é dado, participar da realeza de Jesus, reinar com Jesus, triunfar com Jesus, julgar com Jesus, sentenciar com Jesus, experimentar com Jesus a vida do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 5: do trono, o trono onde está sentado o ser, esse ser é Deus, está cercado de 24 anciãos, com vestes brancas, com coroas na cabeça. Trata-se de uma cena, de uma visão extremamente nobre, eloquente. É de fato um grande acontecimento. É uma liturgia celeste, vamos chamá-la assim. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, vozes e trovões. Uma imagem que já é conhecida por São João. Uma imagem que já aparece no Antigo Testamento. As teofanias. Teofania significa as manifestações de Deus. No Antigo Testamento,
muitas delas eram acompanhadas de relâmpagos, de raios, de trovões, o que provocava espanto e respeito da parte dos israelitas. Normalmente, Deus se manifestava acompanhado ou precedido desses sinais da natureza. Vamos dar uma olhada em Êxodo 19, 16 a 19. Vamos perceber que essa cena que experimentou, que viu São João, é nos moldes das teofanias do Antigo Testamento. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo, fumaça, que subia do monte era como uma fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam. Era uma cena assustadora, não tem outro adjetivo, né? Era algo portentoso e intimidatório. Ninguém chegava perto. Por isso, era só Moisés e, quando muito, Josué, que ficava ali pertinho. A ninguém era autorizado subir no monte, porque somente o eleito, só o escolhido para falar com o Senhor, conforme a Escritura, face a face. Pois bem, então, o que significam essas expressões? Relâmpagos, vozes e trovões mostram que Deus é inacessível e transcendente, o Deus da história da salvação. É como se o autor dissesse: é o mesmo Deus que atuou na história de Israel, nos mesmos moldes, com a mesma benevolência, com a mesma compaixão. Um Deus sempre presente. Eu sou aquele que sou. O Deus que era, que é e que vem. O Deus da história de Israel, o Deus da igreja, o Deus de sempre, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que exige um grande respeito, um Deus inacessível, um Deus abscôndito, um Deus que é o totalmente outro. 7 Espíritos de Deus, as 7 tochas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus, portanto já está explicado. Essa imagem, todavia, 7 Espíritos de Deus, não é nova, já apareceu em Apocalipse 1:4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Nós já vimos que 7 Espíritos de Deus é uma forma, na literatura apocalíptica, para falar do Espírito Santo dos 7 dons. E já vimos os 7 dons em Isaías capítulo 11, versículo 1. Sobre ele repousa o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de fortaleza, de piedade, etc, etc. Bem, então, 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, é o Espírito da plenitude dos dons, porque 7 é o número perfeito. Já vimos logo no comecinho do estudo do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Muito bem. Versículo 6. Havia ainda diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos e cheios de olhos na frente e atrás. Dom José, que coisa assustadora, não entra na minha cabeça um animal com tantos olhos, e um animal, enfim, na frente e atrás, etc. Calma, estamos num livro cuja palavra chave para a interpretação, ela está no versículo, por favor, 20 do Apocalipse, capítulo 1. Essa palavra eu pedi para vocês todos decorarem. Qual é a palavra-chave? Simbolismo. É símbolo. Se é símbolo, não pode ser interpretado ao pé da letra. Claro? Como a bandeira do Brasil simboliza o Brasil e não é o Brasil,
Nós não podemos colocar 8 milhões e 500 e tantos mil quilômetros quadrados numa bandeira tão pequena. Ela simboliza. Então, cada pessoa, cada número, cada imagem, cada animal, cada coisa que aparece, tem um simbolismo, isto é, tem um significado. Logo, não pode ser interpretado ao pé da letra. Primeiro, vamos ver esse mar de vidro, semelhante ao de cristal. É a impressão de infinito, de tranquila claridade e do brilho supraterreno que jorra deste oceano celeste. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima do firmamento. De fato, quem faz a experiência de sentar diante da praia, numa tarde ou numa manhã, e vê que a água se estende e vai até o horizonte, que é aquela linha que divide o mar do céu. E a gente olha, é quase que não acaba. Então, evoca essa ideia de infinito, de tranquila claridade e do brilho da glória de Deus. Êxodo 1, 22. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, atirá-lo-eis ao Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. O Nilo parece que só perde para o nosso Amazonas, em quantidade de água e extensão, se não me engano. Parece que primeiro é o nosso Amazonas, depois é o Nilo. E vocês sabem que a cena da mãe de Moisés, que coloca a criança numa cesta untada com betume, e vislumbrem aquilo que ela viu. Se é verdade que a cena aconteceu não naquilo que hoje nós chamamos de Cairo, mas numa outra antiga cidade, a cidade dos faraós. As pirâmides parece que ficam próximas do Cairo, não é muito longe, é bem pertinho. Mas a cidade de Ramsés II, que foi o faraó do tempo de Moisés, a cena deve ser parecida com aquela que a gente experimenta quando está na praia. Quem já foi ao Rio Amazonas, na cidade mesma de Manaus, olha, é como se o rio não acabasse nunca. Você não consegue ver terra do outro lado. Tão grande é a quantidade de água. Mais ou menos a visão de quem, às margens do Nilo, tenta olhar terra do outro lado e não consegue. Claro que tem partes do Rio Nilo, como tem partes do Amazonas, em que se vê com clareza terra do outro lado, mas tem muitas partes que não. Trata-se de um rio gigantesco. O Nilo, segundo lugar, graças a Deus, mas muito parecido com o nosso rio Amazonas. Tamanha é a quantidade de água, e isso evoca essa ideia de infinito. Muito bem. Então, agora, esse é o sentido do mar límpido como cristal. Vejamos esses 4 animais vivos, cheios de óleo na frente e atrás. Os 4 seres vivos, eles aparecem no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, de 5 a 21. A gente vai ver o texto daqui a pouco. Santo Irineu, bispo de Lyon, na Gália, atual França, ele viu nesses animais a figura dos 4 evangelistas. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, diz o versículo 7. O segundo a um touro. O terceiro tinha um rosto como de um homem. E o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Então, Mateus se identificaria como homem, porque o seu evangelho começa com a genealogia do homem Jesus. Marcos se identificaria com um leão, porque inicia-se com a pregação de João Batista no deserto, que é o lugar onde habitava o leão. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. É assim que começa o Evangelho segundo Marcos. Lucas se identificaria com o touro,
porque inicia-se com a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias, sacerdote que se encontra no templo, local onde se ofereciam em sacrifício a Deus os animais, entre os quais o touro. Lucas capítulo 1, de 5 a 24. O anjo aparece a Zacarias, que está no serviço sacerdotal, queimando incenso, para anunciar que ele seria pai, que sua esposa Isabel ficaria grávida daquele que se chamaria João Batista. E João, o evangelista João, se identifica com a águia, porque inicia-se com a narrativa da existência eterna do Filho de Deus, numa linguagem alta e rebuscada, que tem início nas alturas misteriosas de Deus, simbolizadas pelo voo, o voo altaneiro da águia. De fato, o Evangelho segundo João começa: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, o Verbo se fez carne. Da mesma forma que a águia, para dar o bote, primeiro ela voa, sonda, investiga a presa, para depois dar o bote. Então, é uma, digamos assim, uma acomodação, uma interpretação alegórica de Santo Irineu a essas 4 figuras que aparecem no livro de Ezequiel, citadas aqui pelo evangelista João e vidente. Continue. Aqui está a narrativa de Ezequiel, capítulo 1, de 5 a 21. Me permitam citar aqui, quanto ao aspecto, seus rostos tinham todos eles figura humana, todos os 4, figura humana, homem, portanto. Primeiro, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Então temos 4 animais: o ser humano, primeiro, depois leão, depois touro, depois águia. Então, repito, Santo Irineu viu nessas 4 figuras os símbolos dos 4 evangelhos. Homem, São Mateus; leão, São Marcos; touro, São Lucas; águia, São João. E já vimos por quê. Pelo começo de cada evangelho. São Mateus começa com a genealogia de Jesus, o homem. São Marcos começa com a pregação de João Batista no deserto, o lugar do leão. São Lucas começa o seu evangelho no templo com Zacarias, o lugar do sacrifício dos animais, sobretudo o touro. São João começa com a divagação sobre a eternidade de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, nas alturas, onde normalmente a águia se encontra voando. Uma simbologia não sem importância, não sem valor, simbologia que se tornou clássica na história da igreja. Próximo. Aqui está a genealogia de Jesus, o filho de Davi, filho de Abraão. Assim começa o evangelho, foi citada para justificar, porque São Mateus está associado à figura do homem. Marcos, capítulo 1, versículo 4, o evangelista Marcos se identifica com o leão. João Batista apareceu no deserto, no lugar da fera. As feras não ficavam na cidade, fugiam para o deserto para ficar à espreita das vítimas. Sim. Lucas capítulo 1, para mostrar porque São Lucas se identifica com o touro, porque a narrativa inicial de São Lucas é no templo, onde está Zacarias diante de Deus, desempenhando as funções de sacerdote na ordem da sua classe. E finalmente, João, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, lá nas alturas, símbolo da águia. Sim. É uma simbologia muito sugestiva, clássica. Santo Irineu, bispo de Lyon, é do século IV, se não me engano. Cheios de olhos na frente e atrás. A abundância de olhos
simboliza quanto estão presos pela admiração e espanto na contemplação de Deus. Primeira coisa, quando nós estamos espantados, os olhos ficam como que saltando do nosso corpo. Quando algo nos causa admiração ou espanto, nós ficamos quase sem piscar, cheios de olhos. Toda a criação espantada, admirada diante do esplendor, da grandiosidade, do fulgor, da beleza de Deus. Olhos na frente e atrás, símbolo da admiração e do espanto na contemplação de Deus. E o excesso de asas significa quanto estão dispostos a cumprir rapidamente a vontade de Deus. A asa é aquela parte da ave que se movimenta quando ela pretende se deslocar de um canto para o outro. O símbolo da disponibilidade de cumprir imediatamente o querer de Deus, a vontade de Deus. Eu queria propor, já estamos com 1 hora de estudo, que nós parássemos agora. O capítulo só tem 11 versículos, mas são versículos ricos, que demandariam mais uns 20 ou 30 minutos se nós ficássemos aqui. Como é nosso propósito não passar de 1 hora, paremos agora no versículo 7 e retomamos no nosso próximo encontro os versículos de 8 a 11 para terminarmos o capítulo 4. Está bem assim? Concordam? Então tenham todos uma boa noite.